Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Entendendo a Bíblia. Hoje, nosso estudo é o de número 7, aula 7, onde estaremos dando sequência ao capítulo 3 do livro de Atos. Não temos nenhuma pergunta feita na semana passada e explicando como funciona, você pode utilizar o chat fazendo as suas perguntas, bem como utilizando embaixo os comentários para fazer perguntas tanto pro contexto que nós estamos falando da aula, como qualquer outro contexto bíblico e espiritual estaremos respondendo na próxima aula, ok? Uma breve recapitulação da aula passada. Nós iniciamos na aula passada falando acerca da cura do paralítico de nascença, ali quando Pedro e João estavam entrando no templo, na Porta Formosa. E entendemos que com essa cura começa uma perseguição, ainda que inicialmente apenas de cunho religioso, depois outras perseguições, como a política, acabam entrando no esquema, né? Demos uma pequena noção sobre o Templo de Jerusalém, a respeito da Porta Formosa, do Pórtico de Salomão. Se porventura você não assistiu a aula passada, ela se encontra gravada, você pode ir lá e assisti-la, e até recomendo que você o faça antes de participar dessa aula aqui, ok? A multidão, depois da cura, a multidão acaba se ajuntando ali no Pórtico de Salomão para ver o ex-paralítico, né? Aliás, ex sempre chama muita atenção do povo, muito conhecido esse paralítico de todos sabiam que realmente desde pequeno ele já estava à porta, possivelmente, do templo sempre a mendigar, né? E uma grande oportunidade Pedro teve de esclarecer o que estava acontecendo. Né? Do mesmo jeito que aconteceu por ocasião do Pentecoste, Pedro aproveita a oportunidade e prega um sermão impactante na vida dessas pessoas, trazendo um resultado maravilhoso, como foi por ocasião do Pentecoste. Assim nós concluímos a aula 6, a aula passada. Vamos dar então seguimento à aula de hoje. Com esse milagre começa, queridos, uma nova fase na história da igreja. Vamos analisar agora a pregação de Pedro. Ela começa com uma explicação sobre o ocorrido. Se a Porta Formosa é a que nós mostramos na aula passada, a entrada para o pátio das mulheres, e para ter acesso ao templo tinha que passar pelo pátio das mulheres e obrigatoriamente teria que passar pela porta formosa, onde apenas os judeus adentravam. Então nós podemos supor que o que aconteceu a cura, e tanto os apóstolos quanto o paralítico, que a partir de então não larga deles, eles entram no pátio das mulheres, depois vai até a área dos homens, e ao sair, eles têm que novamente passar pela Porta Formosa e dão de frente para o Pórtico de Salomão, e lá estava a multidão aguardando, pois o paralítico não cansava de pular, de expressar a sua alegria pela libertação, pela cura recebida, né? Então, lá eles estavam aguardando para ver com os seus próprios olhos a respeito do milagre, e eu acredito que a notícia correu pela cidade e muitos vieram tão somente para ver esse milagre, né? Até porque podemos ver que era inviável o sermão ter acontecido no Pátio das Mulheres. O local é favorável mesmo, e conforme biblicamente diz, o Pórtico de Salomão, que ficava, como disse na aula passada, no lado oriental do templo, né, como falamos na aula passada. Bom, Pedro então anuncia as boas novas ali no templo para aquela multidão. Pedro aproveitou a ocasião para anunciar Jesus.
como o Messias rejeitado e crucificado pelos judeus. Mais uma vez, esse era o sermão que Pedro tinha nesse momento, nesse início de igreja, né, nesse início desse movimento igreja. O objetivo principal de Pedro no sermão, a exemplo do sermão anterior, não era condenar a multidão, não era condenar os judeus, mas convencê-los, mostrar para eles que Jesus, o que havia sido morto, ressuscitara e que estava vivo. Essa era a mensagem principal desse momento. Vamos ao sermão. Versículo 12 diz assim: Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção. Pedro, queridos, inicialmente ele olha para a multidão, ele vê a multidão, ele percebe o burburinho no meio da multidão e logo percebeu o que estava acontecendo, o que ocorria naquele momento. Era o efeito do milagre. Estavam impactados pelo milagre ocorrido e o coração deles estava, então, abertos, pronto para receber a mensagem. E ele, então, Pedro começa com duas perguntas. Primeiro por que estão surpresos? É como se ele dissesse assim, por que vocês estão surpresos? Vocês não viram o que Jesus fez enquanto vida? Vocês não viram e ouviram acerca dos milagres que Jesus fez no meio de vós? Ou seja, Pedro já começa confrontando, dizendo assim, o mesmo Jesus que estava lá, né, curando os enfermos antes de morrer, é o mesmo que está aqui usando-nos como instrumentos, mas é o mesmo Espírito agindo, uma vez que Jesus havia ressuscitado de entre os mortos. Então, por isso a pergunta, por que estão surpresos? Nós temos falado desde o dia da ressurreição que ele está vivo, desde o terceiro dia depois da crucificação, que ele ressuscitou. Por que vocês estão surpresos? E a segunda pergunta, por que vocês estão olhando para nós? Pedro, então, toma aqui como um ponto de partida para iniciar o seu sermão. Ele usa o ponto de partida, a maneira do povo. Claro, naturalmente, era algo humano isso, né? Mas eles estavam olhando para eles, para Pedro e João, como se eles tivessem operado aquele milagre. Pedro, então, começa por explicar sobre esse poder que propiciou cura ao paralítico. Pedro não aceitou a glória para si mesmo. Ele desviou o foco para a origem do milagre. Ele converge a atenção do povo para a pessoa certa, que é Jesus. Reconheceram publicamente que eles eram meramente instrumentos nas mãos de Deus para operar aquele milagre. Quem propaga milagres como se fossem poderosos, queridos, principalmente e até os nossos dias, estão na contramão dos ensinos bíblicos, estão na contramão dos ensinos de Cristo. Homem útil deve ter todo o cuidado para ser humilde. Precisamos reconhecer que o que se é feito em nome de Jesus, é Ele quem faz, é Ele quem tem todo o poder, que somos apenas instrumentos, meros instrumentos nas suas mãos. Quantos que hoje em dia, numa ocasião como essa, aproveitaria para fazer propaganda de si mesmo, fazer o seu marketing pessoal? Olha como eu posso, para atrair multidões a si. Não, Pedro, o contrário. Pedro utiliza do que é a realidade. Salmo 115 diz assim, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e
por tua fidelidade. Pedro conhecia a Bíblia e ele sabia que essa deveria ser a postura, a mesma do salmista neste capítulo. Lá em Apocalipse capítulo 4, nós encontramos também os 24 anciãos, que representa aqui o povo de Deus. Povo de Deus. 24 porque representava as 12 tribos de Israel, o povo de Israel, e os 12 discípulos, o povo cristão, o povo de Deus. E o que eles fizeram? Nós encontramos lá em Apocalipse 4, Jesus assentado no trono e os 24 anciãos ao seu redor, assentados no trono. E ali um ambiente, uma atmosfera de adoração, onde havia figuras, que aí não vamos entrar em detalhes porque tem os seus simbolismos, mas em postura de adoração. E olha o que fizeram os 24 anciãos. Está aqui, Apocalipse 4, versículo 10 e 11. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui nós encontramos na figura dos 24 anciãos a representatividade do povo de Deus, lançando suas coroas aos pés de Cristo. Coroa fala de autoridade, ou seja, esses que representam o povo de Deus também fala que eles são autoridade. Estavam assentados no trono, palavra do próprio Jesus, que sentaríamos para julgar o mundo. Eles estavam dizendo: não somos nós, mas é a graça de Deus em nós, quando eles lançavam as coroas diante de Jesus. E eu fico imaginando a cena. Eu sei que nós não estamos estudando Apocalipse, mas eu fico imaginando a cena. No início desse capítulo 4, João acaba de entrar no céu, ali representando a igreja sendo arrebatada, e dando de frente com essa cena, a cena do trono de Cristo, e o povo dele ao seu redor em posição de adoração. Nós vamos chegar lá, nós vamos presenciar essa cena e nós vamos estar um dia breve fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo. Mas isso é outro estudo, é outra situação. Vamos lá. Aqui ele estava dizendo que o poder não era deles. Pedro estava dizendo: olha, não está em mim e nem na pessoa de João, mas é o Espírito Santo que habita em nós. É o poder de Jesus de Nazaré, aquele que vive. Eles tinham que achar um meio de mostrar isso. Então eles começam desse jeito o sermão, e agora como é que eles vão mostrar isso? Então ele começa no versículo 13, dizendo: pois foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele estava falando para o povo de Israel. Então quando eles tocam num assunto dizendo que são seus pais, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter sido decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e, em seu lugar, exigiram que um assassino fosse liberto. Ele inicia aqui enfatizando o Deus dos patriarcas, chamando a atenção deles: são nossos pais, são seus pais, que o próprio Deus dele também operava milagres lá no passado. E é o mesmo Deus que está agindo agora. Por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus, seu santo servo. Essa expressão santo servo para o povo judeu já indicava o Messias. O Deus que agiu antes é o mesmo que age agora. Foi o que Pedro disse: como age em nossos dias agora, queridos, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, como diz o livro de Hebreus. Ele prega Cristo como o verdadeiro Messias, o prometido pelos pais. E quando ele fala que Deus o glorificou ao elevá-lo
foi quando ele foi assunto aos céus. E ele foi elevado para quê? Para ser rei, sacerdote e profeta da igreja dos nossos dias. Isaías 52:13 diz, profetizado 700 anos antes de Cristo, vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Esse é um texto que estava na mente de todos eles, quando ele falou de que Jesus foi exaltado pelo Pai, eles entendiam do que Pedro estava dizendo. Ele estava dizendo que o poder da cura estava no nome de Jesus e não em Pedro. Ele destaca também na introdução já o fato de eles, os judeus, tenham traído e rejeitado a Jesus diante do governador romano, Pôncio Pilatos, que por sua vez havia declarado ele inocente. Mais uma vez aqui, queridos, como no discurso anterior, Pedro ele corta reto, ele vai direto ao ponto. Ele os acusa diretamente e claramente com o assassinato deste Jesus, como ele havia dito no texto, no sermão anterior. Mostra a traição, a rejeição diante do governador, mesmo ele querendo soltar Barrabás, que era um homem de altíssima periculosidade de então. Mas o que o povo fez? O povo escolheu Barrabás. E aí ele estava dizendo, vocês preservaram um assassino, um destruidor de vidas, e destruiu o Salvador, o autor da vida. Pedro ele mostra ali o contrassenso do povo. Contrassenso que nós vemos nos nossos dias também. Que o povo, ao invés de escolher o bem, estão escolhendo o mal. O povo, ao invés de enxergar o que é bom para nós, percebe e escolhe o que é ruim para a sociedade. A escolha é a mesma. Às vezes defende o malfeitor, defende o assassino e acusa os que lutam para preservar a vida. Não dá para acusar o povo judeu daquela época, se hoje fazemos o mesmo. Muitos ainda hoje escolhem, então, Barrabás, trocam o certo, o bom, por pessoas do mal. Estamos vendo isso nos nossos dias. Uma inversão de valores, como nunca a gente viu. Fruto de uma cegueira espiritual. Era isso que Pedro estava dizendo para eles, vocês estavam cegos, vocês não estavam conseguindo enxergar o autor da vida ali diante de vocês, mas vocês não conseguem enxergar. Pedro reforça a sua acusação contra os judeus, reforça que aquele a quem os judeus rejeitaram era o santo, o justo. Versículo 15. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Gente, foi isso, como eu disse na aula passada, que provocou os saduceus a começarem a perseguição. Porque eles não pregavam outra coisa a não ser o Cristo ressurreto. A ressurreição de Jesus era a principal mensagem naqueles dias. Ele atesta a sua ressurreição como no sermão anterior. O paralítico curado era a prova cabal de que Jesus estava vivo. Porque o mesmo Jesus que operara curando paralíticos quando em vida, agora ressurreto, continua operando da mesma forma. 16. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem, foram curados. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Queridos, então, após a apresentação do pano de fundo, Pedro destaca que a cura, ele entende que a cura já podia ser compreendida agora pelos judeus que ali estavam ouvindo.
Então ele entra agora para o assunto da cura, dizendo que ele havia sido curado pelo poder de Jesus, o ressurreto. A fé dos apóstolos é um instrumento da cura do paralítico, pois o paralítico estava completamente passivo, ele estava à espera de umas moedinhas, e ele estaria contente com algumas moedinhas que Pedro e João pudessem dar. Mas Pedro e João estavam cheios de fé, sabendo que Cristo poderia operar aquele milagre. Tinham plena consciência de que aquele milagre fora operado por Jesus mediante a fé. O Jesus exaltado é quem realiza os milagres na vida da igreja pelo poder do Espírito Santo. E aí quem é que poderia negar o milagre? Não, ninguém. Ninguém ousaria negar o milagre, porque aquele paralítico era uma pessoa conhecida de todos, e Pedro faz questão de citar isso no texto que lemos. Ele diz: vocês o conhecem, vocês sabem que ele era um paralítico de nascença. Então ninguém ousava negar o milagre. O paralítico estava lá, diante dele, diante dos olhos dele, em saúde perfeita. Então eles conheciam aquele homem que constantemente estava ali a esmolar. E agora o confronto era que, se eles aceitassem o milagre, eles teriam que reconhecer que havia poder no nome de Jesus. Porque Pedro e João utilizaram o nome de Jesus, a autoridade de Jesus, para operar aquele milagre. Versículo 17 diz: irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. Agora Pedro, ele passa o óleo, depois de bater, ele ameniza o tom de voz, ele apazigua o crime por uma imputação sincera à ignorância deles, à cegueira espiritual em que eles estavam. E até para poder ficar em conformidade com o que o próprio Jesus havia dito na cruz do Calvário: perdoa-lhes, eles são ignorantes. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O pensamento não pronunciado aqui audivelmente é que, se os judeus agora deixam de reconhecer o seu pecado, ficará sendo deliberado e muito mais culpável. Ou seja, se os judeus não aceitassem que eles eram ignorantes, que eles eram cegos espirituais, seria muito pior. Ou seja, eles teriam assassinado o autor da vida de consciência, ou seja, convictos de que era o autor da vida. Então, eles foram como que imprensados agora. Versículo 18 diz assim: mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Ele agora embasa na palavra, ele embasa no Antigo Testamento, ele embasa nos profetas. E ele estava falando para os judeus, conhecedores do Antigo Testamento. Afirma que o que aconteceu fazia parte de um plano, fazia parte da agenda de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Lá em Jó 42, 2 diz isso. Havia um propósito claro nisso tudo, e esse propósito foi cumprido. Isaías 53, por exemplo, é o capítulo que descreve o sofrimento do servo de Deus, do sofredor, do Messias. Jeremias 11, 19 diz: eu era como o cordeiro manso levado ao matadouro, não tinham percebido o que tramavam contra mim. Ele cita também Jeremias. Quando ele fala dos profetas, ele está falando de Isaías, de Jeremias, de tantos outros profetas. Daniel, no capítulo 9, diz: depois das 62 semanas, o ungido será morto. Falando do Messias. O Messias será morto e já não haverá lugar para ele. Esse negócio de 62 semanas já é outra coisa, é uma palavra escatológica. Inclusive atinge os nossos dias também esse texto. Mas vamos ficar com a palavra ungido. O ungido será morto. Daniel havia profetizado isso. Se você ler o capítulo 22 do Salmo, o capítulo 69 de Salmo, você vê
descrever a respeito do que aconteceu com Jesus, profetizado muitos anos antes. Versículo 19. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Ou seja, os ouvintes daquele sermão eram um povo religioso, até o ambiente onde eles estavam. Eles acreditavam na lei, eles observavam os rituais sagrados. Quando Pedro fala do arrependimento, logo ele está dizendo o quê? Que a sua religiosidade não era suficiente para salvá-los. Pedro é claro no seu sermão, quando ele fala de arrependimento e conversão. Conversão aqui no sentido de voltar-se para Deus, convergir-se em direção a Deus, dar as costas para o que estavam fazendo, aí falando da religiosidade deles, e voltar-se para Deus, abandonar o modo de vida que viviam. Deixa claro que sem arrependimento e conversão não há como apagar pecados. É preciso nascer de novo. Aí ele volta a falar da conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. A expressão nascer de novo significa para nós regeneração. E era preciso, e para se regenerar, é preciso exatamente as duas coisas, arrependimento e o voltar-se para Deus. Uma nova conduta. Versículos 20 em diante diz assim: então da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Aqui, quando ele fala de tempos de renovo, lembrando que Betel Serra esse ano, o seu tema é o ano do renovo, e temos visto o que Deus está fazendo, irmão. Você vai ver depois que passar todo esse momento que estamos vivendo, como que as igrejas, de um modo geral, precisam e precisarão de um renovo. Nós já estamos nos preparando para um renovo na liderança, um renovo na estrutura da igreja, um renovo na nossa forma de apresentar Cristo. Tempos de renovo, embora a expressão tempos de renovo aqui, ele está se referindo a respeito da segunda vinda de Cristo, a respeito da implantação do reino do Messias. Por isso que ele fala claro aqui que ele precisa permanecer no céu, mas que ele vai ser enviado pelo Pai, conforme os profetas haviam falado. Esse tempo, devemos entender que a frase significa a perfeita realização da parte de Deus das coisas que prometera através dos profetas, sendo que a principal entre elas era o estabelecimento do seu domínio, do seu reino sempiterno. Versículo 22 diz: Moisés disse, Pedro falando, o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. Ouçam com atenção tudo o que lhes disser. Ele cita Moisés aqui. Na verdade, ele está citando aqui Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que diz: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam, Moisés, que foi o profeta, né? O povo de Israel tinha uma tremenda assim, vibração por cada palavra de Moisés. Eles eram um povo que falou de Moisés, era tudo para eles. E aí ele diz: virá um profeta como eu, e vocês deveriam ouvir. Lembram que no Monte da Transfiguração Jesus fala exatamente isso para os seus discípulos? O que foi o Monte da Transfiguração? Aparece ali Elias e Moisés. E aí o próprio Deus, quando Moisés e Elias é retirado, ele diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, uma expressão do Pai, da mesma forma como Moisés falou lá atrás. Ou seja, certamente os discípulos que ali estavam, Pedro, Tiago e João, entenderam perfeitamente o que o Pai estava falando naquele momento. E no versículo 23, Pedro cita um outro texto dizendo:
Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. Ele cita exatamente o que? O versículo 19 do mesmo capítulo. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Gente, talvez para nós não tenha tanto significado, mas o auditório era o povo judeu, que dava ouvido em profundidade, como havia dito, às palavras de Moisés. Por isso, Pedro faz questão de citá-las. Versículos 24 até o 26. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que estava acontecendo hoje, que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, falando de Jesus, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Queridos, a totalidade do Antigo Testamento podia ser vista como testemunha a Jesus, como testemunha ao estabelecimento da igreja. E ele aqui agora vira para o povo e diz assim: vocês fazem parte dessa aliança, porque Deus fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó, fez a aliança conosco, com o nosso povo. Então essas promessas proféticas, ele deixa claro, foram feitas para nós, os judeus. E que através do seu descendente, falando a respeito de Jesus, do seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Promessas feitas a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, todos nós conhecemos, está lá, versículo 3, diz: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Cita também, em Gênesis 22, 18, também cita: todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. O descendente veio para trazer essa bênção a todas as famílias, a todos os povos. E aí ele diz, primeiro ele voltou-se para nós, depois de ressurreto ele veio a nós. Em Gálatas 3,16, Paulo fala assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Era assim que Paulo entendia, era assim que Pedro entendia, e era isso que Pedro estava esclarecendo para o povo naquele momento, por ocasião da cura daquele paralítico. Queridos, Pedro então conclui o sermão fazendo uma aplicação pessoal àquele povo. E assim fechamos a aula de hoje. Meu querido, o que eu quero destacar como lição para mim e para você nos dias de hoje é que sejamos como Pedro e João. Precisamos ser homens cheios do Espírito Santo e que, ao usarmos o poder que há no nome de Jesus, possamos fazer obras maravilhosas, que o povo também venham a querer entender o que aconteceu. E que eu e você sejamos como Pedro e João sempre. Porque tudo que nós fizermos, nós ainda vamos continuar sendo servos. E servos, como diz a palavra, inúteis. Tudo que fizermos em nome do Senhor, a glória deve ser direcionada sempre para Ele. Porque sem Ele, nem eu nem você, nada conseguiremos fazer. Não permitamos que o egoísmo, o desejo de se projetar, o desejo de desculpa a expressão, mas se aparecer, não permitamos que isso seja maior do que a nossa consciência de que quem
faz todas as coisas é o Senhor. Nunca esqueçamos de que o que Jesus disse para nós: sem mim, nada podeis fazer. Deus abençoe sua vida, sua família. Que Deus te dê um restante de noite abençoado na presença do Senhor. E na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta, agora com a aula de número 8. E se porventura você tiver alguma pergunta, reforço, coloque aí ainda no chat, ou então lá nos comentários. Vamos usar o comentário, irmãos, para que o vídeo tome mais relevância, tá bom? Eu, Neto, na medida do possível, responderia a todas as questões que lá forem levantadas. Tá bom, queridos? Beijo no seu coração, Deus te abençoe, no nome de Jesus, grande abraço, fui, tchau.